Há três hipóteses para alguém afirmar, com base nesse ofício, que eu beneficiei a Delta antes mesmo de tomar posse. A primeira, não leu o documento. A segunda, leu e não entendeu. E a terceira, leu, entendeu, mas movido por interesses partidários, resolveu me atacar de forma leviana. A tática de usar um documento formal e, a partir desse, criar uma mentira é recorrente. Com essa prática, vários trechos da Operação Monte Carlo foram selecionados e cuidadosamente distribuídos a alguns veículos de comunicação. Tratou-se de uma ação meticulosa e planejada. O objetivo, claro, era desgastar a imagem do governador até o limite do impossível. Alimentados com informações geradas a partir desse comportamento, alguns veículos de comunicação passaram a divulgar falsas acusações. Por exemplo, afirmaram que o governo do Distrito Federal teria nomeado uma série de pessoas indicadas pelo grupo do senhor Carlos Cachoeira. Mas disseram que essas nomeações teriam acontecido, abre aspas, em cargos-chave do governo, fecha aspas. Pois bem, Vossas Excelências tiveram acesso à integralidade dos autos da Operação Monte Carlo. Todos aqui. É legítimo eu questionar. Pode me dizer um só nome de pessoa que eu tenha tentado, que eu tenha nomeado a partir do pedido do senhor Carlos Cachoeira? Pode me dizer um só nome de pessoa que eu tenha nomeado a pedido do senhor Carlos Cachoeira? Com todas as 30.000 horas de gravações, todos os documentos, 3 anos de investigação rigorosa e muito competente da Polícia Federal. Um jornal chegou a publicar o seguinte trecho das escutas da Polícia Federal. Abre aspas. Os caras nomearam só inimigo da Delta. O que esse povo me ajudou até hoje? Ninguém nomeou nenhum gari. Fecha aspas. Essa frase, senhoras e senhores senadores e deputados, esta frase foi gravada pela Polícia Federal no dia 30 de março, senhor presidente, no dia 30 de março de 2011, e foi pronunciada pelo senhor Hidalberto Matias. Mesmo assim, o jornal em questão dava por manchete, abre aspas, governo de Agnello negociou propina com empresa, diz Polícia Federal, fecha aspas. Ora, na mesma página, um membro do grupo questiona o que esse povo me ajudou até hoje. E o jornal alardeava que o governo negociou propina. Havia algo de muito estranho naquilo tudo, senhor presidente. Muito estranho. Fiquei intrigado. Repassei tudo o que tinha feito e só daí pude compreender o que estava por trás daquela orquestração. A partir daí, pude restaurar a verdade. A Delta entrou no DF numa licitação iniciada pelo GDF em 2007, gestão Arruda. A empresa apresentou um preço mais baixo. Segundo dados da licitação, 30% mais barato do que as concorrentes. A empresa foi desclassificada por irregularidades na documentação. Começou, então, uma disputa judicial. As segundas colocadas da licitação, as empresas Qualix e Valor Ambiental, acabaram declaradas vencedoras e assinaram o contrato com o SLU. Veio, então, a decisão judicial que obrigou o SLU a romper com essas empresas. Está aqui, senhor presidente, cópia dessa decisão judicial, que eu passo à mão de Vossa Excelência. No lugar da Qualix,
e da Valor Ambiental, o SLU assinou contrato com a Delta. É importante esse relato, senhor presidente, senhor relator, porque o preço baixo da Delta, de certo, tinha motivo de existir. Se os serviços fossem feitos ante um governo amigo, que permitisse ao grupo dominar a fiscalização, a empresa poderia lucrar, mesmo cobrando um preço baixo. Mas o governo eleito pelo povo do Distrito Federal na eleição de 2010 não era amigo, nunca foi amigo. 26 dias depois de tomar posse, determinei à Secretaria de Transparência do Distrito Federal que iniciasse uma auditoria profunda nas áreas com graves problemas deixados por gestões do passado. 26 dias depois, senadora Vanessa, uma dessas áreas era precisamente o lixo. Começa, então, no dia 26 de janeiro de 2011, uma auditoria completa e detalhada sobre o serviço de limpeza urbana e sobre a execução dos contratos. Repasso a Vossa Excelência, senhor presidente, os documentos referentes a essas medidas que tomei já no dia 26 de janeiro. Esta auditoria, feita antes de qualquer menção pública à Operação Monte Carlo, ou a Carlos Cachoeira, a Delta, ou o que fosse, se prolongou até maio de 2011. Está aqui o relatório final dos trabalhos que entrego ao ilustre presidente, o relatório final dessa auditoria. Essa auditoria detectou uma série de problemas, tanto no Serviço de Limpeza Urbana, SLU, quanto nas empresas de lixo, não só na Delta. Na parte do SLU, a fiscalização era muito frouxa. Na parte das empresas, o trabalho era feito pela metade. Por exemplo, havia problemas na medição da varrição de ruas. O fiscal atestava o serviço, ainda que realizado sem a medição correta, e a fatura era paga. Desta forma, a empresa conseguia lucrar, mesmo cobrando um preço mais baixo. Pois bem, feita a auditoria, a Secretaria de Transparência dá ciência e pede as providências ao SLU. De pronto, o SLU abre sindicância sobre os fiscais do contrato e implementa uma série de medidas para endurecer a fiscalização sobre as empresas. Está aqui o relatório da sindicância que eu entrego ao nosso ilustre deputado. Nosso ilustre senador, presidente e o nosso deputado relator, Odair. O SLU passa a exigir das empresas de lixo a entrega antecipada do plano de coleta, refaz os cálculos de medição de rua, inicia o processo de licitação para aquisição de balanças, de forma que 100% dos caminhões passem a ser pesados na entrada do aterro sanitário. Até então, apenas o lixo domiciliar era pesado. Os entulhos não eram medidos no olhômetro. Esse processo de ajuste começa em junho de 2011 e se estende até novembro, muito embora a balança propriamente dita tenha sido instalada apenas em janeiro de 2012, em razão dos prazos legais para a licitação. Então, apresento para Vossa Excelência justamente esse despacho. Há aqui, senhor presidente, uma eloquente cronologia que, infelizmente, não foi vista por alguns veículos de comunicação. Nos autos da Operação Monte Carlo, são de junho as primeiras gravações em que o senhor Carlos Cachoeira e seu grupo aparecem atacando a minha reputação como governador do Distrito Federal. Essas gravações comentam reportagens ainda por serem publicadas em revistas.
reportagens contra mim, me atacando. Nessas gravações, o grupo usa termos chulos a meu respeito. Hoje eu compreendo, senhor presidente, por que o senador Demóstenes Torres protocolou um pedido de impeachment contra mim na Câmara Legislativa do Distrito Federal no início de novembro de 2011. Hoje eu compreendo. Aqui está a documentação, que é o pedido. Poucos dias antes desse pedido de impeachment, a Secretaria de Transparência havia encaminhado investigações ao Ministério Público sobre os contratos de lixo no Distrito Federal. Repasso também para Vossa Excelência os relatórios dessas investigações. Claro, o grupo precisava de controle sobre o SLU, deputado Ronaldo, ou pelo menos sobre a fiscalização dos contratos. Com a fiscalização apertada, e foi o meu governo quem apertou, a Delta era obrigada a cumprir todos os itens do contrato e o preço cobrado tornava-se para ela desvantajoso. Este antagonismo entre o meu governo e a Delta chega ao cume em janeiro de 2012, há 5 meses atrás, com a instalação da balança no aterro sanitário. A pesagem dos caminhões no aterro diminuiu a fatura com entulhos de R$ 1.300.000 em dezembro de 2011 para uma média de R$ 350.000 ao mês a partir de janeiro desse ano. Senhor presidente, as medidas adotadas pelo meu governo economizaram R$ 1 milhão. R$ 1 milhão que deixou de ser passado para essa empresa, de um mês para outro. Dinheiro público, dinheiro do povo do Distrito Federal, que estava sendo passado de forma indevida, porque não tinha fiscalização e nem controle sobre a pesagem do lixo. E volta a cronologia das escutas da Polícia Federal. Em 30 de janeiro de 2012, Hidalberto Matias diz, 30 de janeiro de 2012, diz que eu levaria 3 ou 4 meses para cair, se continuasse apanhando da imprensa e do senador Demóstenes. Hidalberto Matias menciona, inclusive, uma denúncia a ser feita pelo Procurador-Geral da República. Nesse mesmo dia, Cachoeira fala num dos diálogos. Agora ele cai. Cachoeira comemora uma reportagem publicada na revista Veja, 2 dias antes, fazendo-me acusações falsas e despropositadas. Abre aspas. Pode avisar que vai continuar apanhando, ameaça Cachoeira na escuta da Polícia Federal. No começo de fevereiro, este mesmo personagem demonstra todo o seu ódio contra mim ao desferir uma fileira de impropérios e palavrões a meu respeito, que eu nem cometeria a deselegância de repetir aqui, mas que estão disponíveis nos autos. Infelizmente, nada disso apareceu na imprensa. Estão disponíveis nos autos. E todos, ao ter conhecimento desses termos, vão tirar suas conclusões que é impossível ser aliado com um tratamento desse.